Então, vamos falar aqui do currículo e como que a gente pode revisar as regras de ouro, inclusive regras que a gente desenvolve aqui na DNC específica para as nossas pessoas alunas, para que você consiga receber ótimos feedbacks. Um ponto importante aqui sobre currículo é que ele é a primeira entrada sua, é a sua primeira vista em um processo seletivo. Porque para que você seja chamado ou chamada para um processo, é importante que eu saiba quem é você. E normalmente eu vou saber através do seu currículo. Quais são as regras de ouro? Momento aí de anotação de print, não perde essa tela. A gente tem uma estrutura formada por 4 principais pontos que são um círculo. Por que que isso é um círculo? Porque todas as vezes eu preciso rever esses tópicos. Então, quando eu crio um currículo, isso não é para o resto da minha vida. Eu vou adquirir novos conhecimentos, eu posso mudar onde eu moro, eu posso mudar o meu objetivo de trabalho, o meu objetivo de carreira. Então, um currículo é um instrumento vivo. E para que a estrutura de um currículo tenha aí o padrão ouro, eu preciso ter um bom layout. Então, um currículo que seja limpo. O que é um currículo limpo? Sem muitas figuras, sem um design muito chamativo, sem cores muito chamativas, sem muitos desenhos. O currículo precisa ser um documento que eu consiga ter uma leitura objetiva. E com isso, para além desse layout, que é o design, né, o desenho do meu currículo, eu preciso ter um norte correto para o meu currículo. Para que eu estou criando esse currículo? Para onde que eu vou mandar? Qual é a vaga que eu vou me aplicar? Essas respostas é o que a gente chama de objetivo correto. Então, seu currículo precisa ter esse objetivo bem desenhado. Conteúdo relevante. Então, só colocar lá o nome da empresa, quando você iniciou, quando você saiu e o seu cargo, não é um conteúdo relevante. Imagina, se eu tenho uma vaga de auxiliar administrativo e você coloca só como auxiliar administrativo, eu não sei o que você fazia, se era compras, se era financeiro, se era na parte de recursos humanos, auxiliava que tipo de administrativo? Então, o conteúdo que você coloca no seu currículo é extremamente importante, ok? E o seu currículo, como eu disse, ele é a primeira porta de entrada, é a primeira forma como uma empresa, uma pessoa profissional de RH vai ter acesso a você. Então, a gente precisa imaginar o currículo como um documento que vai contar uma história e uma história que tenha resultados. Storytelling, story é história, né, em inglês, e telling é contar. Então, o storytelling é contar uma história voltada para resultados. E resultados não quer dizer que, nossa, então, para eu ter um currículo interessante, eu preciso ter resultados magníficos, eu preciso ter criado uma área, criado um projeto, um processo? Não, não necessariamente. Tá? Resultado é tudo que você faz, que você entrega e que, de alguma forma, mudou um processo, teve um feedback positivo. Quais são os conteúdos essenciais que a gente precisa ter no nosso currículo? Então, entendemos ali o nosso padrão ouro, mas como que eu estruturo isso? Então, como que você vai começar a desenhar o seu currículo? Primeiro ponto, para onde que você está indo? Para qual área você está se candidatando? Isso é o que a gente chama de objetivo. Qual que é a sua experiência? Aqui é resumo. Em 4, 5 linhas, o que que você faz? E aqui é um ponto muito importante. Laís, como que eu faço isso se eu não tenho experiência ainda no objetivo que eu quero alcançar? Como que eu faço isso se eu estou em transição de carreira? Tudo que você faz, pensando num objetivo profissional, é um resumo, é uma experiência. Então, seja um curso, uma capacitação, um acompanhamento de mentorias e de aulas de carreira, todo o conteúdo que você consome para se capacitar entra como experiência. Formação do seu curso, né, mais recente até o mais antigo, sempre ali o primeiro curso vai ser o que eu acabei de me formar, o que eu estou fazendo. A minha experiência profissional de uma forma detalhada e não extensa. Então, detalhada é quando eu coloco o que eu faço, qual é o objetivo disso. Então, o que eu faço, qual é o meu resultado. Eu vou trazer exemplos para vocês. Ferramentas
ou softwares. Então, se eu mexo com alguma ferramenta como o pacote Office, se eu utilizo alguma plataforma específica para financeiro, para vendas. Então, é importante que você coloque isso no seu currículo, porque dependendo da oportunidade onde você está se aplicando, ou até mesmo a oportunidade que a recrutadora está disponibilizando e ela está buscando o profissional, às vezes eu preciso de uma pessoa com especialidade em uma ferramenta específica. Ou eu preciso de uma pessoa que tenha conhecimento nesse tópico. Se você não coloca por achar que, não tem importância, essa ferramenta só aqui que usa, tá errado. Então pode colocar. E por último, a gente coloca idioma. Idioma, vou deixar uma dica aqui para vocês. A gente só coloca idioma no currículo quando você pensa e analisa. Se eu tiver que fazer uma reunião neste idioma, eu consigo fazer? Com tranquilidade, eu consigo passar as minhas ideias, passar o meu objetivo? Então, a gente coloca o idioma no currículo, tá? Na parte ali de experiência profissional, a gente coloca com o que a gente trabalhou, ou quando a gente tem projetos pessoais, por exemplo. Então, essa é uma das perguntas que já surgiu. Na área da experiência, pode ser as atividades feitas no curso? Super pode, inclusive na formação. Na formação eu coloco o curso, nas minhas experiências eu posso colocar o que eu estou desenvolvendo no curso, ou até mesmo para quem faz projetos pessoais. Beleza? Tudo certo até aqui? Estamos iniciando, ok? Sobre o último ponto de idioma, quando a gente fala de você conseguir falar em uma reunião no idioma, o falar, seja no inglês, no espanhol, é um nível avançado. Eu sei que as escolas, elas têm um outro nível aqui de avaliação, mas aqui a gente está falando da sua habilidade de conseguir entrar em uma empresa onde, por exemplo, elas pedem o inglês, você colocou o inglês no currículo, e logo na entrevista você vai fazer uma entrevista de inglês. Então, esse é um ponto. Isso é muito importante. Então, se você coloca o inglês no seu currículo, você precisa entender se você sabe falar inglês, se você consegue fazer uma entrevista em inglês, porque isso provavelmente vai ser cobrado ao longo do seu processo seletivo, não é nem quando você entrar. Normalmente no seu processo você já vai ser cobrado. Bom, vamos ver aqui se tem mais alguma dúvida. Não. Perfeito. Perguntaram aqui, né? Posso colocar idioma intermediário? Nada de idioma intermediário se o idioma intermediário não te permite fazer uma reunião. O que você pode colocar é inglês, em estudo, cursando nível intermediário, tá? Vocês podem colocar que vocês estão cursando, mas no momento de colocar ali o idioma com uma certeza, lembre-se sempre que você precisa se sentir confortável para falar esse idioma, ok? Portunhol, muito menos. Bora lá, então. Quero trazer aqui alguns exemplos muito frequentes em uma estrutura de currículo. Então, eu falei para vocês ali o que a gente precisa seguir, e agora a gente vai analisar o modelo e os objetivos. Ao pouco eu estou passando aqui nas perguntas com vocês. Bom, vamos lá. Objetivo. Aqui, a gente tem um objetivo de trainee em engenharia de materiais, nome do curso. Ou, quando a pessoa coloca no objetivo ajudar a empresa no seu crescimento através dos conhecimentos que eu obtenho, enfim. Gente, objetivo é exatamente o nome da área que você quer atuar. Nome de curso de faculdade, cursos que vocês possam fazer na DNC, por exemplo, não é objetivo de currículo. Objetivo, você sempre pensa, esse currículo que eu estou realizando, ele é para qual área? Auxiliar administrativo? Esse vai ser o meu objetivo. Esse currículo é para uma vaga de estágio em RH, estágio em recursos humanos. Então, ou estágio em desenvolvimento de pessoas, estágio em recrutamento e seleção. Eu evito de colocar o nome do meu curso, mas eu coloco quais são as áreas que o meu curso, por exemplo, consegue me promover. Ou também qual é a área que eu quero me desenvolver, beleza? Jamais, nunca mais vocês vão colocar ajudar a empresa com os meus conhecimentos. Sou um bom profissional com excelente comunicação. Comunicação, habilidades sociais, a gente avalia no processo seletivo. Um currículo que mostra que você tem uma boa comunicação não consegue me trazer de fato o que é uma boa comunicação, tá bom? Colocar objetivo no currículo é obrigatório.
Eu preciso ter um objetivo porque boa parte dos softwares, das ferramentas que são utilizadas em processos seletivos, eles buscam o objetivo para conseguir te linkar com a vaga mais alinhada. Então, aí, se eu estou em migração de carreira, isso é um objetivo. Migração de carreira para a área de recursos humanos. Ou eu posso tirar a migração e só colocar recursos humanos. Sempre lembre, o objetivo é para onde eu quero enviar esse currículo. Aqui a gente não precisa se preocupar com, nossa, mas eu ainda estou estudando, eu ainda estou cursando. Por quê? A pessoa vai bater o olho no seu objetivo e ela vai entender, lendo o seu currículo, que você é uma iniciante, ou que você é uma júnior, que você é uma pessoa sênior. Não se preocupe. É por isso que o currículo inteiro, ele vai contar o quê? Uma história. Ele vai ter um storytelling. Então, o objetivo, ele traz o nome de onde você está indo, a vaga que você quer se aplicar. Então, trainee em pesquisa e desenvolvimento, analista sênior de manutenção. Então, a hierarquia você pode trazer se você quiser. Normalmente, profissionais sêniors colocam, tá? Mas não tem problema colocar só analista de manutenção. Por quê? Senioridade é definida ao longo do processo seletivo na empresa, né? Então, existem muitos profissionais que têm 15 anos de experiência, mas por algum motivo ainda não atingiram senioridade sênior daquela vaga. Então, a senioridade também ela é bem flexível, tá? Não se deixem levar unicamente pela senioridade de uma única empresa, tá? Uma pergunta interessante. Laís, tem que ter vários currículos? Depende. Você vai se aplicar para muitas áreas distintas? Porque esse é o ponto. Se eu mando vaga, se eu mando currículo para RH, para vendas, para manutenção e para atendimento, eu estou sem objetivo de carreira. Aí é um passo que a gente precisa fazer de carreira mesmo. Então, quais são as áreas que eu gostaria de iniciar a minha carreira, ou de trabalhar, ou de migrar? Então, é muito comum que a gente tenha ali talvez 2, 3 versões de currículo, se as áreas são muito distintas, tá? Mas normalmente a gente não vai ter muitos currículos, não, tá? Você acabou de assistir um dos cortes dos workshops que acontecem semanalmente aqui no canal e eles são só um gostinho do que todos os nossos alunos das nossas profissões têm acesso. A gente tem cursos aí com mais de 20 matérias e cada matéria tem o seu encontro ao vivo e o seu tema. Então, além desse conteúdo que você está assistindo hoje, existem muitas palestras, rodas de conversa, projetos práticos utilizando as ferramentas como uma mão na massa para você ter um portfólio que te enriquece em processos seletivos e nesse processo de migração de carreira. E se você se interessar em querer ter a DNC como uma propulsora do seu objetivo profissional, clica aqui no link que está aparecendo ou no chat ou na descrição desse vídeo para você conhecer mais sobre as nossas profissões, que são programas que acontecem de 6 até 12 meses, com mais de 200 horas de carga horária, projeto prático com empresas que são parceiras da DNC e levantam problemas reais para você desenvolver, além de semanalmente vários encontros como esse, conteúdos que são atualizados diariamente com novas ferramentas, novos frameworks. Então, se você quiser entender tudo que a DNC pode te oferecer, é só clicar nesses links e conta com a gente para te auxiliar nessa jornada de transição de carreira.